Originalmente, quando um comboio de Tony Stark é emboscado no Afeganistão, a cena teria alguns minutinhos a mais. Nela, veríamos Tony Stark lutando pela própria vida e até pegando um fuzil de um soldado caído. Ele tenta revidar, mas a arma falha, emperrando no momento em que ele mais precisava. Na versão final, porém, a captura acontece de forma bem mais direta, destacando principalmente o acidente causado pelas próprias armas que sua empresa fabrica. Essa cena acabou sendo deletada porque a direção acreditou que poderia tirar o foco principal, mostrar que, apesar de ser um gênio da tecnologia e um milionário do setor bélico, Tony Stark não é um soldado, e muito menos alguém preparado para a guerra. Ele é um homem de luxo, não de combate. Após a captura de Tony Stark, veríamos uma cena curiosa. Ele e Yon Winston passam um tempo jogando um tipo de jogo simples, quando Abubakar entra no local e pergunta se ele já terminou. A impressão inicial é de que ele está ali para cobrar Tony sobre as armas que estaria sendo forçado a construir, mas, para a surpresa do público, Bakar vai até uma máquina de lavar e pega suas roupas. Logo depois, ele até se junta à conversa sobre o jogo, e quase dando a impressão de que existe um vínculo momentâneo entre ele, Stark e Winston. Mas essa aproximação dura pouco, porque a cena termina de forma brusca, quando Al-Azhar entra no local e atira em Bakar, matando-o na hora. Em seguida, ele se volta para Tony e deixa bem claro que ele tem até o dia de amanhã para terminar o míssil. Mais pra frente no filme, Stark e Pepper Potts chegam a dar uma festa em Dubai, na própria mansão do Tony. Durante o evento, Tony consegue levar 3 mulheres para o seu quarto, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa com elas, ele simplesmente vai embora e parte voando com a Mark II. Como consequência disso, na manhã seguinte à festa, Pepper encontraria Tony ainda com a armadura do Homem de Ferro, e seria nesse momento que ela descobriria de fato que Tony Stark é o Homem de Ferro. No primeiro filme do Homem de Ferro, a ideia inicial era bem diferente da que vemos no corte final. Ao invés de enfrentar Stan, Tony teria que confrontar seu próprio pai, Howard Stark, que estaria vivo e acabaria se tornando o vilão principal. Nessa versão, Howard assumiria a identidade de máquina de combate, entrando em conflito direto com o próprio filho. Já Justin Hammer, rival do Tony Stark nos quadrinhos, também apareceria nesse conceito como antagonista secundário, possivelmente aliado de Howard, embora os detalhes dessa relação não estejam totalmente claros nos materiais disponíveis. Esse conceito surgiu nos primeiros rascunhos do roteiro original, ainda em uma fase bem inicial, e apesar da ideia de um conflito familiar ser bem interessante, os produtores acabaram descartando porque era muito parecida com a história do Hulk, onde o herói enfrenta uma versão corrompida do seu pai. Para evitar essa redundância narrativa, a escolha final foi manter Stan como vilão principal, garantindo ainda a dinâmica de proximidade e a traição em relação a Tony Stark, mas sem repetir um enredo semelhante ao do Hulk. Quando vamos para o clássico filme dos Vingadores de 2012, originalmente a Vespa e o Homem-Formiga fariam parte da formação inicial da equipe, o que seria bem fiel aos quadrinhos, já que isso também acontece por lá. De acordo com o produtor Jeremy Letcham, Joss Whedon queria que Zooey Deschanel interpretasse a Vespa, enquanto Nathan Fillion estava em negociações para viver o Homem-Formiga. O problema é que, para introduzir personagens totalmente novos no filme, seria necessário mais tempo de tela, o que poderia acabar tirando o foco dos heróis que já estavam estabelecidos no MCU. Por isso, os dois foram completamente retirados do roteiro. Além disso, desde cedo, a Marvel Studios estruturou seus filmes em fases, justamente para apresentar personagens em filmes solos, antes de reuni-los em algo grandioso, como aconteceu em Vingadores. Falando em roteiro, o original escrito por Zack Penn era quase completamente diferente da versão que chegou aos cinemas. Nele, o Caveira Vermelha aparecia como um dos vilões principais, ao lado de Loki, mas acabou sendo descartado em favor da introdução de Thanos, que seria melhor para preparar o futuro do MCU. Outra diferença é que, inicialmente, quem seria interrogado por George Lushkov não era a Viúva Negra, mas sim o Gavião Arqueiro. Além disso, também existia uma versão em que Ezekiel Stan apareceria vivo, servindo como um antagonista secundário, ao lado de Loki e do Chitauri. Na Batalha de Nova York, Bruce Banner se reúne aos Vingadores usando um scooter, que no filme original haveria uma cena mostrando como ele conseguiu o veículo. Bruce conversa com o segurança, que lhe oferece o scooter. A cena termina com Bruce admitindo que não sabe para onde ir, e o segurança respondendo que ele já está decidido. Alguns minutos antes, veríamos o Capitão América salvando uma família presa em seu carro, das forças Chitauri. Outro momento que seria de
diferente na Batalha de Nova York envolve a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, lutando juntos contra vários Chitauri, até que o Capitão América aparece para ajudar, e eventualmente o Thor também se junta à batalha. Tem uma cena deletada que mostra Steve Rogers assistindo a um documentário da Segunda Guerra Mundial em um notebook. Logo depois, ele abre um arquivo que mostra o estado da Peggy Carter e dos comandos Uivantes. Nesse arquivo, inclusive, o nome de Bucky Barnes aparece como desaparecido em ação. Peggy ainda está viva, com endereço e número de telefone. Steve até pensa em ligar para ela, mas decide não fazer. Na sequência, vemos ele andando pela cidade, confuso com o mundo moderno em que se encontra, até que entra em uma lanchonete. Lá, ele conversa com a garçonete Pat, e em uma participação especial de Stan Lee como cliente, sugere que Steve a convide para sair. Mais tarde, ele pega um monotrilho até a academia, e já frustrado, começa a destruir sacos de pancada. Essa cena teria sido um ótimo background para Ultimato, mostrando que o capitão já vinha sofrendo com as alterações temporais há muito tempo. No entanto, ela foi excluída da versão final por questões de ritmo e foco narrativo. Apesar de oferecer uma visão mais profunda sobre a dificuldade de Steve Rogers em se adaptar ao mundo moderno, ela não era considerada essencial para o desenvolvimento da trama principal. A cena acabou sendo incluída posteriormente como um extra no Blu-ray e no DVD do filme. Pulando para os próximos Vingadores, o nascimento do Visão seria bem diferente. Ele teria uma cena de luta estendida com o Thor e os outros Vingadores. A cena, apesar de ser bem legal e mostrar de cara a força do Visão, ia contra os princípios do personagem, já que ele nasceu para ser uma criatura diferente, um ser com uma filosofia pacifista, contrastando com a natureza destrutiva do Ultron. Mostrar o Visão atacando fisicamente logo de cara os Vingadores poderia contradizer essa característica e enfraquecer sua introdução como um herói nobre. Mas para o final do filme, durante a Batalha de Sokovia, existiria um momento em que o Capitão América se reúne com a Feiticeira Escarlate, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro para lutar contra os Sentinelas do Ultron. A Viúva Negra faz um comentário sobre a Feiticeira Escarlate estar usando sua jaqueta, e Wanda sugere que eles tentem tirar os civis da cidade antes que ela suba demais. Logo depois, o Mercúrio aparece segurando um braço do Sentinela desmembrado, pronto para a luta, e a cena termina com os personagens partindo para a batalha. O roteiro original de A Era de Ultron apresentava uma aparição da Capitã Marvel, no entanto, ela foi posteriormente removida, porque os produtores consideraram inapropriado introduzir a personagem sem antes estabelecer sua história de fundo. O Mercúrio originalmente teria um desenvolvimento maior em A Era de Ultron, com algumas cenas a mais, que mostrariam também um lado mais garanhão e mulherengo dele. Na primeira cena, vemos Pietro Maximoff distribuindo comida, roupas e remédios roubados para o povo de Sokovia. É nesse momento que Zinka aparece, e ele a presenteia com o vestido caro de Paris. Claro, não deixando de dar em cima dela, mas o clima logo é quebrado quando sua irmã surge e avisa que roubar é perigoso, porque, apesar dos poderes, Pietro ainda pode ser baleado. Ele rebate perguntando por que Wanda não matou Tony Stark quando teve chance. A cena termina com Costo se aproximando dos gêmeos e dizendo que o Homem de Ferro os espera na igreja, deixando Wanda e Pietro confusos. Já a outra cena seria mais para o final do filme, quando Mercúrio corre por Sokovia, alertando os civis para que se protejam ou fujam. Só que no meio disso ele volta para começar a flertar com uma garota, perguntando: talvez eu te veja depois? Essas duas cenas acabaram sendo excluídas do corte final do filme, mas estão disponíveis em materiais bônus, como na edição digital em Blu-ray. A razão oficial para a exclusão nunca foi divulgada pelos realizadores, mas provavelmente foi cortada durante o processo de edição para manter o ritmo do filme. Ainda sobre o Mercúrio, foi gravada uma cena adicional em que ele acordava após ser baleado, dizendo que tinha sobrevivido aos ferimentos. Nessa cena, o personagem aparecia ao lado da sua irmã, já no complexo dos Vingadores, e usando um novo traje. O próprio diretor Joss Whedon confirmou que essa filmagem realmente aconteceu, mas acabou sendo removida da versão final do filme. A decisão de não incluí-la foi tomada para manter o tom dramático da morte de Mercúrio, que teve um impacto significativo na narrativa. Curiosamente, essa cena foi mantida nos HDs da Disney por um bom tempo, justamente para o caso da empresa decidir anular a escolha de matar o personagem. Na arte conceitual do portfólio de Phil Saunders, é possível ver uma versão alternativa do vilão Ultron, o chamado Mega Ultron. Essa forma seria uma versão colossal do Ultron, resultado da fusão de milhares de pequenos drones, criando uma ameaça ainda mais imponente e bem fiel ao estilo dos quadrinhos, onde Ultron frequentemente
repente assume formas gigantescas. Apesar de ser uma ideia visualmente impactante, o conceito acabou sendo abandonado por questões práticas e narrativas. O próprio Phil Saunders explicou que a formação de uma criatura desse porte exigiria uma quantidade realista de drones, o que tornaria a produção do filme logisticamente inviável. O diretor Joss Whedon queria incluir o Homem-Aranha já em A Era de Ultron. Isso aconteceria em uma cena pós-créditos, ou até em uma participação especial, servindo como ponta para uma possível continuação. Mas isso acabou não acontecendo porque o acordo com a Sony Pictures Entertainment ainda não estava concluído durante as filmagens. Esse acordo só foi fechado em fevereiro de 2015, depois que as gravações de A Era de Ultron já tinham sido finalizadas. Existe uma cena deletada em que vemos Maria Hill e o Capitão América discutindo sobre o fato de Ultron ter matado o Barão Von Strucker. Enquanto isso, James Rhodes entra em contato com a Viúva Negra e com Tony Stark, informando que Ultron havia hackeado programas de armas nucleares ao redor do mundo, algo que poderia causar uma catástrofe global. Por conta disso, ele estava sendo enviado ao Oriente Médio para ajudar a manter a paz. Tony então envia para Rhodes um patch de segurança para impedir que Ultron consiga hackear a armadura do Máquina de Combate. Ao mesmo tempo, vemos o Thor tentando contatar Heimdall, mas sem obter nenhuma resposta. Quando o Capitão América e os Vingadores pousam em Sokovia, eles se deparam com uma pichação ridiculizando o Capitão América, o chamando de Capitão Fascista. Esse detalhe seria justamente o que motivaria Steve Rogers a não usar capacete durante a Batalha de Sokovia. Para finalizar, a Era de Ultron também tem uma cena alternativa envolvendo o Thor e o Eric, na chamada Água da Visão. Nessa versão, eles são recebidos por uma Norn, que possui o corpo de Thor e responde às perguntas de Eric através dele. A Norn revela que Ultron estava em posse da Joia da Mente, uma das 6 Joias do Infinito. Essa cena provavelmente foi excluída porque introduzia elementos místicos e sobrenaturais, que contrastavam demais com o tom mais realista do restante do filme. Além disso, a introdução das Norn e toda explicação sobre as Joias do Infinito poderiam desviar o foco da narrativa central e acabar confundindo o espectador. Uma das cenas mais importantes do MCU acontece em Guerra Infinita, já que ela explicaria todo o contexto de como Bruce Banner se juntou ao Hulk no próximo filme. Nela, Hulk está lutando contra o Obsidian, mas ao mesmo tempo enquanto ele faz isso, ele também enfrenta uma batalha interna com o Hulk. Eles discutem bastante, mas quando o Bruce diz que ama de verdade o Hulk, eles chegam a um acordo e decidem coexistir juntos. De repente, Bruce se transforma no Hulk, arrebentando a armadura Hulkbuster e também derrotando o Obsidian. No final da cena, o Professor Hulk olha seu próprio reflexo e percebe que agora está na forma de Hulk, mas ainda consciente. De acordo com os diretores, o motivo dessa cena não estar no filme final é que ela ocorreria num momento muito tenso, quase no fim de Guerra Infinita, logo antes da pressão máxima de Thanos, usando as Joias do Infinito. Introduzir algo tão positivo como a união de Bruce e Hulk ali poderia quebrar a intensidade dramática, então a cena foi considerada fora do lugar, num contexto de um desastre iminente. Além disso, os roteiristas Christopher Marcus e Stephen McFeely disseram que mostraram a cena para alguns públicos de teste ou revisões e sentiram que não funcionava bem. Em consequência disso, a outra cena deletada envolvendo o Professor Hulk em Guerra Infinita, quando o Falcão e a Viúva Negra se preparam para a chegada de Thanos em Wakanda. Encontrando o Hulk, Natasha Romanoff se aproxima e estende a mão para acalmá-lo, mas percebe que a consciência de Bruce foi mantida na forma final do Hulk. Uma ideia de roteiro era que, durante a Batalha de Titã, o Doutor Estranho faria a mente de Thanos viajar pelo multiverso, e no final ele seria jogado diante do Tribunal Vivo, que mostraria todos os crimes cometidos por Thanos em nome do equilíbrio e o julgaria culpado. E nesse mesmo momento em que Thanos está lutando contra os Guardiões da Galáxia em Titã, há uma cena deletada em que ele separa a alma dos Guardiões de seus corpos, usando a Joia da Alma, e logo depois ele lança uma lua de Titã contra seus adversários. O Homem-Aranha, com muito esforço, consegue recuperar todos os corpos, e pouco depois é visitado pelo Doutor Estranho em sua forma astral, que diz que apenas Mantis pode reunir novamente os corpos e as almas deles. Ela então ajuda a Nebulosa e o Senhor das Estrelas, que está com uma leve concussão. A cena termina com o Homem-Aranha pedindo desculpas ao Senhor das Estrelas por ter causado a concussão ao bater acidentalmente a cabeça dele em uma pedra enquanto colocava de volta no chão. Mais pra frente no filme, os Vingadores assistem à Batalha de Nova York do primeiro Vingadores, quando Rocket ri deles por não saberem que destruir a nave-mãe do Chitauri mataria todo o exército, dizendo que os Vingadores são o exército mais patético da galáxia. Tony Stark, ofendido, se aproxima por trás e raspa uma faixa de pelo da cabeça do Rocket. Também é possível ver Hulk, Tony, Nebulosa e Scott Lang trabalhando juntos para desenvolver
remover o traje temporal. Durante a batalha final, os Vingadores se reúnem novamente e traçam um plano. Tony pergunta ao Doutor Estranho sobre o único futuro em que eles vencem, e, em seguida, eles avançam contra o Thanos e seu exército. A cena que mais chegou perto de realmente estar em um filme do MCU acontece ainda em Ultimato, já que ela literalmente foi exibida em uma sessão teste. Ela ocorre logo após Tony estalar os dedos com a manopla para eliminar o Thanos. Originalmente, ele seria transportado para o mundo da alma, onde encontraria uma versão mais velha de sua filha, Morgan Stark. A cena acabou sendo cortada depois de uma exibição teste, porque o público achou o momento confuso, emocionalmente distante. Em artes conceituais, Thor e Rocket iriam lutar contra a serpente de Midgard. Isso porque a missão deles para conseguir o Stormbreaker seria diferente. Em vez de simplesmente forjar a arma e Nidavellir, eles precisam recuperar ou encontrar a arma enterrada na cabeça da serpente. Uma ideia inicial de Vingadores Ultimato era que, originalmente, o Thanos mataria todos os Vingadores, e que além disso ele decapitava o Capitão América. Em uma entrevista à Entertainment Weekly, durante a Comic Con de 2019, os diretores de Ultimato, Joe e Anthony Russo, revelaram um conceito descartado para o filme, que encerraria a jornada de Tony Stark, vivido por Robert Downey Jr. e de Chris Evans, como o Capitão América. Essa cena estava prevista para acontecer perto do final do filme, justamente naquela parte em que o Thanos do passado aparece no tempo presente. Só que, na versão descartada, teria um detalhe muito diferente. Antes de ir para o futuro, Thanos passaria pela Terra, mataria todos os Vingadores e ainda jogaria a cabeça decapitada do Capitão América, do passado, aos pés dos heróis que conhecemos. Os irmãos russos admitiram que a ideia, embora tentadora, é assustadora demais, até mesmo para o Thanos. Abre aspas para Anthony Russo. Nos apegamos a essa linha de história por tanto tempo, só por aquele momento em que o Thanos atravessaria um portal e deixaria cair a cabeça decapitada do Capitão América. Joey Russo ainda acrescentou: nós tínhamos a maior parte do roteiro funcionando, exceto o terceiro ato, porque Anthony e eu estávamos presos a esse conceito de que queríamos que Thanos se aproximasse dos Vingadores e jogasse a cabeça do Capitão América no chão. Não conseguíamos abrir mão disso e finalmente dissemos, certo, e se não fizermos isso? Será que encontramos outra forma de chegar ao terceiro ato? Foi aí que a história se transformou no que é hoje. Também foi revelada uma outra versão desse mesmo conceito. Quando os heróis terminassem o roubo no tempo, eles voltariam para o mundo em 2023, que já teria sido conquistado por Thanos. Nessa versão, ele teria um trono feito de caveiras e jogaria, como se fosse uma bola de boliche, a cabeça decapitada do Capitão América, ainda com um capacete. De acordo com eles, a ideia era bem legal, mas a lógica de como chegar até esse ponto foi o que acabou derrotando o conceito. Logo após o Thanos aparecer e causar aquela pequena guerra final, Tony Stark se sacrifica e acaba com o exército de Thanos. E aí, logo depois disso, existiu uma cena em que todos os Vingadores presentes no campo de batalha se ajoelhavam, em homenagem a Tony Stark. A única que não se ajoelha é a Gamora, que sai discretamente. Esse momento chegou a ser divulgado em uma versão Blu-ray de Ultimato. Os diretores do filme explicaram que, apesar da cena ser emocionalmente muito poderosa, logo em seguida viria a cena do funeral. Então, colocar as duas juntas poderia soar repetitivo e acabar tirando o peso do funeral, que acabou sendo considerado mais impactante e eficaz. Alguns momentos antes do sacrifício de Tony Stark, o cinema foi marcado para sempre quando ele responde ao "Eu sou inevitável" de Thanos com um "E eu sou o Homem de Ferro". Mas, segundo os roteiristas Christopher Marcus e Stephen McFeely, originalmente Tony poderia ter dito algo bem diferente, como um "fuck you" ou até um "fuck off", antes de estalar os dedos. No entanto, essa linha nunca chegou a ser usada. O roteiro original nem incluía nenhuma fala livre. Só depois, durante as refilmagens, foi decidido que Tony diria a frase que acabou se tornando icônica: "Eu sou o Homem de Ferro". Na versão inicial do filme, as tropas de Thanos estariam em Vormir e a Viúva Negra seria baleada. No entanto, essa versão desviava o foco do impacto emocional que vemos no filme final. O editor do filme, Jason Guerracio, reforçou ao Business Insider que a cena foi refilmada justamente para torná-la mais íntima, removendo toda a ação com os soldados e concentrando tudo na conexão emocional entre Clint e Natasha, de forma bem clara. Ainda sobre Vormir, em um conceito inicial do filme, seria o Capitão América quem chegaria ao local e colaboraria com o Caveira Vermelha para obter a Joia da Alma. Esse conceito foi confirmado pelos roteiristas do filme durante a Comic Con de 2019. No entanto, era apenas uma ideia inicial do roteiro, que foi abandonada bem cedo no processo criativo e sequer chegou a ser realmente filmada. Quando Thor nomeia Valkyrie como a nova governante de Nova Asgard, antes de partir com os Guardiões da Galáxia, Valkyrie
Valkyria coloca o braço no ombro dele. Thor se inclina, como se estivessem prestes a se beijar, mas Valkyria rapidamente interrompe. O que você está fazendo? E ele responde: oh, pensei que esse toque... E então ela esclarece: não, isso foi só um toque de despedida que eu estou te dando. Essa interação foi improvisada por Chris Hemsworth e Tessa Thompson, mas acabou sendo cortada para manter o final enxuto e fluido. A cena aparece como um extra no Infinity Saga Blu-ray Box Set, mas não foi incluída nas versões comuns de DVD ou Disney Plus. Vamos falar das cenas deletadas de um dos melhores filmes do MCU, Doutor Estranho de 2016. Quando Strange parte pelo mundo e se encontra perdido em Kathmandu, veríamos uma cena em que ele trata a perna quebrada de um cachorro, só para logo em seguida ele ser assaltado. Alguns momentos depois, Caecilius aparece conversando com o padre, e os dois discutem sobre a Bíblia, que ele afirma fazer falsas promessas sobre a vida eterna. Para provar seu ponto, Caecilius mata o padre. E durante o primeiro ritual para extrair o poder da dimensão negra, um dos zelotes falha, mostrando que sua fé não é tão forte quanto a dos outros, e o Caecilius o executa. De acordo com Scott Derrickson, o pesadelo foi originalmente planejado para ser o vilão principal do filme, mas a ideia foi abandonada por sugestão de Kevin Feige. Além disso, Wanda Maximoff deveria originalmente fazer sua estreia nesse filme, e não em Vingadores, a Era de Ultron. Em Multiverso da Loucura, saberíamos exatamente como Cal Mordo morreu, já que o filme originalmente começaria com a morte dele, pelas mãos de Wanda Maximoff. Mordo atacaria Wanda em sua vingança contra todos os feiticeiros existentes, mas falharia miseravelmente. Assim como no primeiro filme do Doutor Estranho, Pesadelo seria o vilão principal em Multiverso da Loucura, nas primeiras versões do roteiro, mas foi descartado da versão final. Namor, Vespa, Monge de Ferro, Balder, o Bravo e o Samurai de Prata foram considerados como possíveis membros dos Illuminati. Outro filme que se trata do multiverso é Homem-Aranha Sem Volta para Casa, e na versão inicial do filme seria possível ver uma nova luta entre o Duende Verde e o Homem-Aranha, mas ela foi cortada da versão final. Lex Rabe gravou cenas reprisando seu papel como Morgan Stark, mas elas também foram removidas da versão final. A direção do filme queria muito que Kraven, o Caçador, fosse incluído na história, mas a Sony recusou o pedido da Marvel para usar o personagem. Se você sentiu falta do mistério no filme, saiba que ele quase foi para a versão final, já que é possível vê-lo em uma arte conceitual descartada. Nela, Mistério aparece lutando contra o Doutor Estranho durante a batalha na Ilha da Liberdade. Contudo, o roteirista Chris McKenna explicou que se tratava de uma versão alternativa do Mistério, e não aquela que a gente viu no segundo filme. Para finalizar, América Chaves também apareceria em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Artes conceituais mostram ela conhecendo Peter Parker e seus amigos, além de participar da batalha final. Agora, falando de um dos filmes mais subestimados do MCU, Capitão América Guerra Civil, seria possível ver uma cena que acontece durante um leilão em Jakarta. O leilão está vendendo um livro do Soldado Invernal, e nele Zemo é chamado para dar um lance, mas ele responde que não estaria para participar, e logo em seguida ele coloca uma máscara de gás, e espera enquanto o gás preenche o ambiente, fazendo todos desmaiarem. Após isso, ele rouba o livro. Em uma versão estendida do funeral de Peggy Carter, podemos ver os carregadores do caixão, e Sharon Carter fazendo um discurso sobre sua relação com a tia-avó. Steve Rogers e Natasha Romanoff conversam brevemente, e a Viúva Negra conta que, quando a SHIELD caiu, ela voltou para a Rússia e tentou encontrar os pais. A cena termina com Steve conversando com Sharon. No prédio do Centro Conjunto de Contra-Terrorismo, T'Challa é interrogado por Natasha. Ela diz que suas ações ao perseguir o Soldado Invernal o colocaram sob a jurisdição dos acordos de Sokovia, mas T'Challa responde que ele e seu prisioneiro têm um voo a pegar, quando Everett Ross interrompe a conversa e revela que Bucky Barnes será extraditado para Wakanda. Em uma arte conceitual, Scott Lang aparece lutando ao lado do Homem de Ferro. Os roteiristas Christopher Marcus e Stephen McFeely revelaram que, se a Sony não tivesse permitido o uso do Homem-Aranha, Lang teria ficado do lado oposto. Além de Scott, Hope Van Dyne quase apareceu no filme, como a Vespa. No roteiro original, Clint Barton aparecia muito antes na história, ajudando a transportar Bucky Barnes para Berlim. Nessa sequência, ele teria uma conversa com Bucky sobre lavagem cerebral, mencionando a época em que Loki o controlou em Os Vingadores. E para fechar o vídeo, a armadura, a Aranha de Ferro, seria usada nessa história, mas a ideia acabou sendo adiada